Capítulo 27. Louvado seja Deus. Nós vamos começar agora, meus irmãos, o exame da Paraxá em Êxodo, Shemot, capítulo 27, a partir do versículo 20. Amém? Que é o final da Paraxá. Paraxá Tetzaveh, que quer dizer ordena, ou ordenarás. Diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem. Esse aqui, irmãos, as porão em ordem, quer dizer, as limparão, As limparão, porque elas teriam que ter limpas todos os dias, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Então, amados, nós vemos aqui, queridos, a Paraxá desse Shabat, falando sobre o azeite da menorá, o azeite do candelabro. Irmão Lucas, dá uma olhadinha nisso, por favor, irmão. Amém? O azeite da menorá, o azeite do candelabro, amém? Que deveria, meus irmãos, ser de azeite puro de olivas batido. Antes de mais nada, meus irmãos, essa Paraxá Tetzaveh é uma Paraxá, meus irmãos, em que não é a única Paraxá em que não aparece o nome de Moshe, de Moisés. Amém? Exatamente porque Moisés, quando havia intercedido pelo povo na Paraxá anterior, ele tinha dito que numa das Parashiot, ele tinha dito que o Eterno riscasse o nome dele se fosse para destruir o povo de Israel. O Eterno, é claro que não riscou o livro de Moisés do livro da vida, porque Moisés era um tzadik, irmãos, um homem justo, não tinha por que o Eterno riscar o nome dele do livro da vida, mas riscou dessa Paraxá, amém? Então, nessa Paraxá não tem o nome de Moisés, mas tem o nome de Arão, e fala das vestes sacerdotais. É interessante aqui também, meus amados, que nós falamos do azeite puro das oliveiras, amém? A menorá, como nós temos falado com os irmãos, é o candelabro, O candelabro de 7 braços, que nós temos aqui, meus amados. Vou só mostrar para os irmãos. Louvado seja Deus, amém? Nós vamos aqui no candelabro de 7 braços, só um minutinho para a gente poder ficar bem... deixa eu botar aqui, templo. Só um minutinho, meus amados. Louvado seja Deus. Então, daqui. Vamos aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Então, aqui você vê, um modelo, Um modelo da menorá. Amém? Deixa eu primeiro botar um modelo maior. Aqui você vê o candelabro de ouro. Amém? Você vê aqui o candelabro de ouro, que tem 7 braços. Amém? Isso aqui são os utensílios do templo. E ali, quando nós vimos, meus irmãos, na leitura da Paraxá, amém? Aqui em Êxodo, nós vimos que na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, ela ia ser posta ali. Então, vamos lá. Ela vai ser posta exatamente aqui, como vamos ver, na tenda da congregação. Olha onde é que ela está. Está na tenda da congregação. Aqui ela está aqui nesse pedacinho, irmão? Deixa eu aumentar um pouquinho para os irmãos. Amém? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Aleluia. Aqui. Amém? Vocês estão vendo que ela está aqui na tenda da congregação, perante o véu está aqui, essa parte aqui, o véu que eu estou botando aqui, e perante o testemunho, que é a Arca da Aliança. Então, ele está colocado aqui dentro do lugar santo, amém? Exatamente onde ela foi mandada pelo Eterno para ser colocada, amém? Perante o testemunho.
Então, a menorá, meus irmãos, que é o candelabro, ela significa, amém, a presença do Eterno aqui na terra. Até a menorá, meus amados, não havia a presença do Eterno, uma ligação direta do Eterno aqui na terra. Amém? Então, com a menorá, que representa ali a luz divina, nós vamos ter aqui a presença do Eterno, amém? Ali no tabernáculo, dentro da tenda da congregação. Amém? É importante, meus irmãos, que você identifique que o tabernáculo, amém? O tabernáculo ou o templo é uma estrutura, e dentro dessa estrutura você tem a chamada tenda, onde tem os 3 utensílios no lugar santo e a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Amém? Era uma peça única de ouro batido, amém? Era uma única peça. Ao contrário das outras 3 peças, tanto a Arca da Aliança, como o altar de incenso, como a mesa dos pães da proposição, eram de madeira de acácia cobertas de ouro. A menorá não, a menorá era toda ela de ouro, amém? Em uma única peça, louvado seja o nome do Eterno, e ali estabelece uma cópia daquilo que está no céu. Nós se lembra, meus amados, que nós falamos que aqui na terra o Eterno colocou a cópia daquilo que está no céu. Amém? Então vamos continuar aqui, meus irmãos, examinando esse texto, e nós vamos ver que Salomão, ele queria tanto a presença do Eterno que ele constrói 10 menorot, 10 castiçais, né, que aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7, diz assim, irmãos, que Salomão, por ocasião da construção do templo, ele não botou somente uma menorá, mas ele colocou, além daquela, mais 10. Então está aqui, fez também 10 castiçais de ouro, ou candelabros, ou menorot, amém? Segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, amém? Então você vai ver muitas representações do templo, eu não sei nem se temos aqui, mas pode ser que tenhamos, amém? Aqui a representação da menorá dentro do templo, que são 10, aqui você consegue ver um pouquinho, amém? Aqui dentro do templo, está bem, aqui, ó, bem aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tem 5 de um lado aqui, amém? Ah lá, ó. Bem, estou tentando aumentar bastante para os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Opa, aqui, ó, você vê 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um lado, amém? 5 de um lado e era 5 do outro. Aqui já é o templo, tá, queridos? Amém? Então, o templo de Salomão, você tinha 5 de um lado e 5 do outro, como nós podemos ver aqui. Amém? Deixa eu botar aqui de novo para vocês verem. Amém? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, queridos? Amém? Como você pode observar ali no texto, amém? De 2 Crônicas, que diz 5 à direita e 5 à esquerda no templo. No tabernáculo era uma só. Então, aquela do tabernáculo foi, né? Deixa eu botar de novo aqui, irmãos, para os irmãos verem. Amém? Aquela do tabernáculo foi, e aqui ele botou dentro do templo 5, né, irmão? É claro que o templo foi uma coisa muito suntuosa, amém? Então, imagina 10 menorot, toda de ouro maciço, né, irmãos? Porque Salomão queria a presença do Eterno, amém? Muito forte ali na vida dele, no momento em que Salomão ainda estava, né, meus irmãos, na presença de Adonai. Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, e nós vemos também, amados, que existe todo um aspecto em relação à menorá, meu amado, amém? E esse azeite, né, também nos traz a passagem de Yeshua ali no Getsemane. Nós vamos aqui, ou Getsemane, em Mateus, em Lucas, Lucas, meus amados, aqui nós vamos no capítulo 22, amém? Lucas,
vamos no capítulo 22, e vamos aqui no versículo 39, amém? Em que Yeshua está no Getsemane, meus irmãos, amém? Que diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Aqui em Lucas, irmãos, ele não fala em Getsemane, amém? Mas ele vai falar em Mateus. Eu vou botar primeiro Mateus 26, para os irmãos poderem ver. Louvado seja Deus, Mateus 26, louvado seja o nome do Eterno. Mateus, capítulo 26, versículo, meus amados, 36, e que nós vamos ver aqui, Yeshua indo para o Getsemane, amém? Aqui, ó. Então chegou Yeshua com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, meus amados, quer dizer a prensa do azeite, amém? E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar, amém? Este é o momento, nessa noite, ele vai ser preso pelos soldados do templo e traído por Judas Iscariotes, amém? Ou Yehudá, né? Ben Quiriote. Então, nós vamos aqui, irmãos, ver que em Lucas 22, aí vai falar que ele vai suar o sangue. E saindo também, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse sangue, meus irmãos, representa o azeite da oliveira. Amém? Porque ali no Getsemane, no pé do Monte das Oliveiras, existia o quê? Uma fábrica, uma pequena usina naquela época de azeite, e a primeira prensa não tinha ação humana. As azeitonas eram colocadas uma por cima da outra, até que o peso das azeitonas fazia a primeira prensa. A primeira prensa, aquele azeite que saía da primeira prensa, era o azeite da menorá. E Yeshua aqui está dando as primeiras gotas de sangue já sendo derramadas por nós, ali no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, amém? Que hoje está lá em Israel, né, irmãos? Está lá o lugar exatamente onde Yeshua orou, amém? Continua o nome daquele lugar sendo o jardim do Getsemane. É interessante que ali em Jerusalém, todos esses lugares continuam com os mesmos nomes de 2000 anos atrás, amém? De até nem de 2000 anos, de 4000 anos atrás, continua os mesmos nomes para a honra e glória do nome do Eterno, de 3.500 anos atrás, amém? Então, meus irmãos, ali Yeshua suou esse sangue, e a primeira prensa era do azeite da menorá, aleluia. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a menorá, como nós falamos, ela representa a presença do Eterno. Mas como nós vimos aqui, ela tem que ser limpa todos os dias, olha lá. Amém? E Arão e seus filhos porão em ordem. Essa tradução aqui não é a melhor, amém? Aqui ele está dizendo que as lâmpadas teriam que ser limpas todos os dias. Às vezes eu estou falando lâmpadas, meus irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam que lâmpada é isso aqui, ó. É esse, lâmpada não é lâmpada como a gente entende, né, irmãos? A lâmpada da menorá é exatamente esse botãozinho aqui de cima, amém? Isso aqui que é a lâmpada, tá, queridos? Amém? Essas 7 lâmpadas aqui, amém? Obviamente aqui o azeite, quando colocava o fogo, obviamente o azeite queima no fogo e ali a lâmpada fica acesa. A lâmpada é esse recipiente aqui, amém? Louvado seja Deus. Aceso, né? Aí representa a luz da menorá. Louvado seja o nome do Eterno. Então nós vamos ver aqui, meus amados, que a lâmpada teria que ser limpa todos os dias. Agora veja bem o mistério, meus irmãos. A menorá tinha que ficar acesa direto. Ela não podia apagar. E como que essas lâmpadas iam ser limpas e a menorá ia ficar acesa direto?
Amém? Exatamente porque isso tem que ser limpa todos os dias. E Arão nunca deixou esse serviço para os seus filhos. Enquanto vivo, Arão pessoalmente fazia a limpeza de cada lâmpada todos os dias, amém? E acendia cada lâmpada. Por quê? Porque enquanto ele estava limpando uma lâmpada, o fogo ficava em outra, amém? Por isso a menorá nunca deixou de ficar acesa. Mas ele tinha que limpar cada lâmpada para receber o fogo do Eterno. Assim nós, irmãos, temos que estar limpos em nossas vidas, obedecendo a palavra de Deus todos os dias. Nós temos que estar limpos todos os dias para todos os dias recebermos o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, o fogo do Espírito Santo não vai em vaso sujo, não vai em lâmpada suja. O fogo tem que ir só em lâmpada limpa, que cada um de nós obedeça a Torá, obedeça as palavras de Yeshua, para termos limpos e recebamos o Espírito do Eterno. Agora nós vamos, meus amados, ver mais um aspecto interessante. No livro de Zacarias, meus irmãos, no capítulo 4, Zacarias está tendo uma grande visão nos céus. Vamos ver agora o que ele vai ver nos céus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E disse Zacarias, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, é a menorá, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Esse canudo são as hastes. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Né? Que ele vê aqui 7 lâmpadas, né? Um vaso de ouro no céu. E ele conhecia Zacarias, a menorá no templo, só que ele está vendo a menorá no céu. E aí o anjo, meus amados, vai explicando para ele e vai dizer aqui, meus irmãos, no verso 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha que coisa, meus irmãos. Em Zacarias 4, é dito que aquele candelabro que está no céu, aceso, no qual verte azeite direto, ele representa os 7 olhos do Senhor que percorrem a terra. E nós vamos agora, meus amados, ver algo interessante aqui também. Amém? No capítulo 4, meus irmãos, de Apocalipse, amém? João vai ter uma visão do céu e João vai ver também a menorá no céu. Olha que coisa linda, meus irmãos. No capítulo 4, verso 5, ele diz assim, e do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono, do Eterno, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as 7 lâmpadas da menorá, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha que dado interessante. A mesma menorá que Zacarias viu, amém? As 7 lâmpadas do versículo 4, versículo 2. Ele diz que são 7 olhos do Eterno. Amém? No capítulo 4 de Apocalipse, João diz, as 7 lâmpadas são os 7 Espíritos. Então, olhe bem, Zacarias vê que as 7 lâmpadas do céu são os 7 olhos do Eterno que percorrem a terra. João vê que as 7 lâmpadas do céu são os 7 Espíritos. Amém? Então, vamos aqui no capítulo 3. Quando Yeshua escreve à igreja de Sardes, olha o que ele diz. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E Yeshua está dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa gloriosa. E Yeshua é aquele que tem os 7 Espíritos. E Yeshua está dizendo, eu sou aquele que sou a menorá que estou no céu. Olha que coisa linda. Aí João vai lá no capítulo 5, nós estamos no 3. João vai lá no capítulo 5, meus irmãos,
E diz assim, irmãos, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João mata tudo. Olha só, o cordeiro e Yeshua tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos. E aí você vê, Zacarias diz que as 7 lâmpadas são os 7 olhos. João diz no capítulo 4 que as 7 lâmpadas são os 7 espíritos. E João diz no capítulo 5 que o cordeiro tem os 7 olhos e os 7 espíritos. Então, as 7 lâmpadas que são os 7 olhos em Zacarias, as 7 lâmpadas que são os 7 espíritos em Apocalipse 4, são do cordeiro, que no Apocalipse 5 diz, ele tem os 7 olhos, que são os 7 espíritos. Amém? Então você vê, meus amados, que Yeshua HaMashiach, ele tem os 7 olhos, amém? Ele é um ser transcendental, amém? E Yeshua, ele é um ser transcendental, ele é um corpo de glória, ele é o eterno feito homem, amém? Porque além dele ter os 7 olhos, ele diz que ele tem os 7 espíritos. E aqui diz que quem tem isso é o Cordeiro, aleluia, amém? E que percorre toda a terra. Porque Yeshua está aqui no nosso meio e Yeshua percorre onde nós estamos. Amém? E Yeshua é o nosso Mashiach. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, que os 7 olhos e os 7 espíritos, que são a menorá que Zacarias viu, é de Yeshua. E Yeshua mesmo confirma isso quando ele escreve à igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, verso 1, que ele diz... E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, meus amados, nós vamos ver, meus amados, que Yeshua HaMashiach, ele é transcendental, é o eterno feito homem. Amém? Louvado seja Deus, porque, antes de tudo, quem tem os 7 Espíritos de Deus é Yeshua. Quem tem os 7 olhos é Yeshua. E ele é a menorá dos céus. Louvado seja Deus. Então, a presença de Deus, amado, aqui na terra, é através dos 7 espíritos de Yeshua HaMashiach. João deixa muito claro isso. E a próprio livro de Zacarias fala isso. Então, a gente conectou a menorá do templo com Zacarias tendo a visão da menorá no céu, vendo João dizendo que a menorá, Zacarias diz que as 7 lâmpadas são os 7 olhos, João diz que as 7 lâmpadas são os 7 espíritos. Olha, ele fala aqui, ó, 7 lâmpadas são 7 espíritos, amém? E João diz em Apocalipse 5, então você vê, 7 lâmpadas em Zacarias, 7 olhos. 7 lâmpadas em João, 7 espíritos. E aí no Apocalipse 5, João diz, é o Cordeiro que tem os 7 olhos e os 7 espíritos. Aleluia. Enviados a toda a terra. Então, meus amados, agora... Como que ele vai estar em nós, irmãos? Como que Yeshua, através do seu Espírito, o Espírito Santo estará em nós? Se nós não estivermos obedecendo a Torá do Eterno e não estivermos obedecendo a palavra de Yeshua. Amém? Então, os 7 Espíritos de Yeshua HaMashiach têm que estar em nós através de quê? Através da obediência da Torá, através da obediência da palavra de Yeshua, porque, afinal, meus amados, Yeshua mandou a todos nós que obedecêssemos a Torá, e ele mandou a todos nós que obedecemos as suas palavras. Amém? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, nós vimos em outras oportunidades, ali no Apocalipse, João se referindo aos utensílios no céu. Ele viu a Arca da Aliança, viu o altar do incenso, viu o altar de bronze, que é o do holocausto, viu todos aqueles utensílios do templo, mas a menorá é o próprio Yeshua. O Yeshua, ele é aquele que tem os 7 olhos e os 7 espíritos. E você vai ver, meus irmãos, que lá em Apocalipse capítulo 21, meus irmãos, nós vamos ver que na Nova Jerusalém, ou seja, na eternidade, olha que coisa linda, meus irmãos, olha que coisa linda. Apocalipse 21, amém? Diz assim, meus irmãos, aleluia. E a cidade não necessita de sol. A Nova Jerusalém é a nossa morada eterna. Aqui já não tem céu nem terra, agora é a nossa morada eterna.
eterna. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a menorá. Ele é a luz. Amém? Cordeiro e Yeshua, meus irmãos, é a manifestação do Eterno feito homem, e ele é quem nos dá o Espírito, e nós temos que andar na Torá e nas palavras de Yeshua, obedecendo Yeshua e falando como está em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 22. Amém? No capítulo 22, aleluia, quando ele diz assim, meus irmãos, e o Espírito, verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, a esposa, que é a noiva do Cordeiro, somos nós, vem. E quem ouve, diga vem. Então, estamos dizendo para Yeshua, Yeshua, venha. Amém? Então, nós clamamos a Yeshua, vem Yeshua Hamashia. Amém? E aqui, meus irmãos, olha o final do Apocalipse, diz assim, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, e Yeshua falando com a gente, e a gente diz, amém. Ora, vem, e Senhor, e Yeshua, e ele ouve a nossa voz e virá em breve. Amém? Estamos clamando e em breve virá. Então, queridos, essa palavra de hoje, nós vimos aqui mais um ponto da Paraxá, amém? Da Paraxá Tetzaveh. Nós temos, irmãos, é importantíssimo que obedeçamos a Torá, porque senão não vem a luz de Yeshua sobre nós. Amém? Então, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém. Tenha uma Shavuot Tov. Amém e amém.